Nesse vídeo de hoje, eu quero mostrar para vocês que no julgamento do tema 1102 do recurso ordinário 1276977, após a explanação do ministro Alexandre de Moraes, o ministro Luiz Roberto Barroso, o ministro Gilmar Mendes e o ministro Fux queria ali fazer uma manobra justamente para tentar incluir o tema das duas ADIs 2110 e 2111, já declarar constitucional o artigo 3º. Veja só esse vídeo até o final para vocês verem que já estava ali. Só que ninguém imaginava isso. Ninguém imaginava que depois iam segurar o julgamento desse tema para julgar primeiro as duas ADIs. Ele estava esperando justamente a ministra Rosa Weber se aposentar e entrar o ministro Luiz Roberto Barroso para fazer essa manobra como foi feita. Vejam só, eles tentaram de tudo aqui, mas a ministra Rosa Weber não cedeu. Tanto é que ela não cedeu, que após a oposição dos embargos de declaração, mesmo ela estando prestes a se aposentar, ela votou no plenário, ela antecipou seu voto no plenário virtual para garantir esse tema, para garantir que esse acórdão do tema 1102 permanecesse intacto. Acredito que nem ela imaginava que poderia acontecer uma manobra depois de sua aposentadoria, após o ministro Luiz Roberto Barroso assumir a presidência do STF. Vejam esse vídeo até o final para vocês entenderem que a manobra já surgiu aqui. Aqui surgiu a cogitação. Depois concretizaram no julgamento das duas ADIs. Vejam só. Aqui no caso também não é uma ou outra situação específica. Aqui se refere a todos os segurados de menor renda. Eu até acredito, porque acredito na boa-fé do INSS, do legislador, que foi um erro essa regra de transição naquele momento, porque somente os salários mais altos e que aumentavam a contribuição perto da aposentadoria que se beneficiaram pela regra de transição. Todos, os mais baixos, os menores valores foram prejudicados. Então, uma regra de transição, realmente, aqui eu nem diria que é vedação a retrocesso, aqui é uma regra de transição esdrúxula. A nota técnica da Previdência Social, na verdade, pinça vários exemplos mostrando que pode haver uma certa aleatoriedade nessa discussão. Mas, obviamente, que se afirma que há direito, obviamente que não se trata de aplicação do princípio do não retrocesso. O Portugal, que difundiu tanto essa ideia, a partir de um verniz do professor Canutilho, Portugal fez dois passos bastante interessantes. Inicialmente, os senhores se lembram, na primeira Constituição, Portugal era socialista e colocou lá um elenco de cláusulas pétreas, inclusive o projeto de socialização dos meios de produção. Quando Portugal integra a União Europeia, esses dispositivos todos foram varridos do texto constitucional. E mais recentemente, 2008, 2010, 2009, Portugal enfrentou essa grave crise financeira, né, que se abateu sobre vários países e se viu às voltas com um desafio imenso, ter que reduzir o salário das pessoas. Juízes tiveram seus salários reduzidos, procuradores tiveram seus salários reduzidos, benefícios de previdência foram reduzidos. Por quê? Ad impossibile nemo tenetur. Então, só para que a gente leve isso em conta. Mas isso, eu queria só fazer esse registro, porque as posições já estão colocadas. Eu e
91. E até no voto faço um registro de que talvez esses cálculos catastróficos que a Previdência e a Fazenda fazem, talvez não se confirme exatamente por conta das fórmulas de preclusão que balizam essa questão, mas de qualquer forma é um tema de enorme gravidade. E aí é bom que a gente sempre tenha presente, e eu me lembro que, de novo, invocando experiências mais antigas, que aqui eu tive no Supremo Tribunal Federal, como advogado-geral da União, eu enfrentei a questão do FGTS, dos índices de correção do FGTS. A conta assustava. Falavam-se em 100 bilhões de reais à época, que se aproximaria aí alguma coisa como 90 bilhões de dólares, ou coisa do tipo. À época, ficamos com o copo meio cheio ou meio vazio, porque, ao fim e ao cabo, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade dos planos e não conheceu dos recursos em relação aos dois. Portanto, nos sobrou uma conta de apenas de 50 bi. Como que essa conta foi paga? Com tributação. Não teve outra alternativa. Foi a sobreoneração, que acho que até hoje ainda vige sobre o FGTS. Por isso que é importante olhar essa questão, né, de uma perspectiva holística. Senhor presidente, se Vossa Excelência me permite, é porque essa discussão me levou a uma especulação de um tema que nós nunca enfrentamos, que é o seguinte: alguns votos aqui concordaram com a decisão do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na essência, essa modificação que pode levar à proteção deficiente, ela representou realmente uma declaração de inconstitucionalidade da nova regra. Pois bem, os tribunais não obedeceram ao artigo 97. Mas será que nas hipóteses, não para essa agora, estou sugerindo, será que nas hipóteses em que os tribunais não obedecem à cláusula de reserva de plenário, mas os componentes da Suprema Corte entendem que o dispositivo é inconstitucional, será que em termos de efetividade da jurisdição, de duração razoável dos processos, não poderia o próprio Supremo, muito embora o Tribunal de Origem não tenha feito, não poderia o próprio Supremo, reunido, não há plenário mais qualificado para declarar a inconstitucionalidade da lei. Nós mesmos superarmos esse defeito como uma questão prévia, uma questão prejudicial prévia, nós declararíamos a inconstitucionalidade de um artigo que não cabia ao tribunal declarar, porque não obedeceu à reserva de plenário, e depois passaríamos a julgar. Por quê? Porque a súmula 456 do Supremo diz assim, e nós estamos em sede de RE. O Supremo Tribunal Federal, conhecendo o recurso ordinário, julgará a causa aplicando o direito à espécie. Então, eu deixo em aberto essa questão sobre se o Supremo não teria essa competência, ao invés de cassação, de julgar a causa, já podendo declarar também a inconstitucionalidade de uma premissa necessária ao julgamento posterior do mérito. Mas fica só essa reflexão. É interessante, porque tanto o voto do ministro Nunes Marques como do ministro Luiz Roberto Barroso são nessa linha, no sentido, o voto seria no sentido de cassar a decisão do STJ e determinar por ofensa a nossa súmula 10 e determinar o retorno ao STJ para que apreciasse. O ministro Fux aventa a possibilidade de nessa hipótese, o Supremo, em compreendendo pela inconstitucionalidade, não determinar retorno e já se pronunciar a respeito como uma questão a ser, né, apreciada, não nesse caso, mas quem sabe no futuro por esse plenário.
Mas foi isso que eu fiz no meu voto, e acho que os demais também. Quer dizer, não prevalecendo essa tese, eu já me pronunciei pela constitucionalidade, que me parece inequívoca por mais de uma razão. A primeira, se o legislador poderia ter estabelecido como regra definitiva a regra que foi transitória, por que ela seria inconstitucional? E depois, o Congresso estabeleceu como regra definitiva, por emenda constitucional, o critério da regra transitória. Portanto, do ponto de vista material, eu acho que é insustentável a inconstitucionalidade. E só para fazer registro, presidente, da questão, eu aqui fiz várias considerações do voto, mas discuti a proporcionalidade do artigo 3º, que já foi declarado, pelo menos constitucional, nas ADIs 2110, 2111, pelo menos em cautelares. Né? Mas eu fiz até essa consideração dizendo o seguinte: significava que um cidadão que trabalhou por 30 anos, artigo 52 da Lei 8.213, e requereu aposentadoria em 1º/12/99, teria de um dia para o outro aumentado o período básico de cálculo de 30/11/96 a 30/11/99, para 30/11/69 a 30/11/99. 30 anos. Aumento de 27 anos ou equivalente a 1000%. E o que fez o legislador? Criou uma regra de transição consentânea com a proporcionalidade. Se não, vejamos, por ano, do requerimento de aposentadoria, considerando para facilitar a compreensão a exigência de 30 anos de tempo de contribuição. 1º de 1 de 2000 seria considerado o período básico de cálculo de julho de 94 a 12 de 95, 5 anos e 6 meses, e não de 12 de 69 a 12 de 99. 1º de 1 de 2001 seria considerado o período básico de cálculo de julho de 94 a 12 de 2000, 6 anos e 6 meses, e não de 12 de 70 a 12 de 2000. Ou 1º de janeiro de 2002 seria considerado o período básico de cálculo de julho de 94 a 12 de 2001, 7 anos e 6 meses, e não 12 de 71 a 12 de 2001. 1º de 1 de 2003 seria considerado o período básico de cálculo de julho de 94 a 12 de 2002, 8 anos e 6 meses, e não de 12 de 72 a 12 de 2002. E assim por diante. Então, o que eu estou dizendo é que reitero que tal norma foi considerada constitucional por esta Corte no julgamento das medidas cautelares nas ADIs 2110 e 2111, e depois adiciona-se a alteração constitucional procedida pela emenda constitucional 103, a qual dispôs no seu artigo 26 aquilo que o ministro Barroso já fez referência. Mas é só isso. Obrigada, ministro Gilmar. É tão interessante essa sistemática, né? Eu penso, o ministro Gilmar Mendes costuma dizer que nós estamos fazendo um experimento, né? E com muita razão, essa sistemática de processos que estão no plenário virtual e por um pedido de destaque, nesse caso, inclusive, o julgamento com todos os votos, né, vem ao plenário presencial. Talvez se possa, de fato, né, naturalmente, aqueles que têm algum outro fundamento para trazer, como ocorreu com vários dos ministros que aqui enriqueceram ainda o debate com as suas posições. Mas eu, no caso, fico assim muito tranquila, porque proferir o meu voto, eu digo porque nós estamos numa situação de empate. O meu voto é que iria desempatar, né? Vai desempatar. Estamos com um placar de 5-5. E eu me sinto muito tranquila porque eu proferi o meu voto em 2021. E na época eu não era presidente do Supremo, votei, até peguei aqui, seguindo o ministro Luiz Edson Fachin, em 10 de junho de 2021 eu votei às 10 horas e 55 minutos, né? E ainda depois do meu tivemos 2 votos e depois o voto visto ainda do ministro Alexandre de Moraes. Esse debate enriquecedor poderia sim ter me feito mudar de posição, mas eu, ao contrário, com maior respeito,
mais convicção ainda tenho, pedindo toda a vênia divergência, no sentido do acerto, à luz da Constituição, considerada quer a cláusula, a nossa súmula número 10, né, quer a cláusula da reserva, quer o tema de fundo, em que a prevalência da regra de transição que fez para atenuar a perda provocada pela alteração legislativa, no caso concreto, importou em maior prejuízo e a compreensão se fez pela aplicação STJ, né, da norma mais favorável. E aqui é interessante porque a norma mais favorável pressupõe sempre a concomitância de duas normas, né, diferentemente da condição mais benéfica que pressupõe normas sucessivas no tempo. Mas, de qualquer sorte, me parece que pelo menos se permitiu, com esse debate todo, mais de um ano depois, que as posições pudessem até eventualmente ser revistas ou, no caso, né, se reafirmassem. É o que eu faço agora, tem um extenso voto escrito, que eu vou juntar aos autos, mas que também não tem nenhum argumento ou fundamento novo que mereça cansar a todos, né, depois de todos os fundamentos aqui externados no sentido das duas teses. Então, eu proclamo o resultado que o tribunal, por maioria, negou provimento ao recurso extraordinário. Vencidos os ministros Nunes Marques, segui a ordem, né, que foram proferidos, Nunes Marques, aqui eu tenho o ministro Dias Toffoli, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. E agora resta a tese, né, porque o eminente relator apresentou uma tese levemente divergente, né, ou melhor, apresentou uma tese da qual o ministro Alexandre Moraes não propriamente divergiu, mas apresentou com uma nova formulação. Eu poderia... Por favor, presidente. Apresentá-la, por favor, ministro? O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 987-6, de 26 de 11 de 1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela Emenda Constitucional 103 de 2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável. Com relação à tese, alguma ponderação quanto à tese apresentada pelo ministro Alexandre de Moraes? Mesmo os que divergiram com relação à tese em si, alguma ponderação? Então, aprovada a tese com a formulação apresentada pelo ministro Alexandre de Moraes, que redigirá o acordo. Pois não, ministro? Eu só tinha feito no meu voto, e chamei de sala, que essas questões que não foram alvo de questionamentos judiciais, em princípio, já não são suscetíveis mais de revisão na linha da fórmula de preclusão que nós declaramos constitucional. Vou suspender a sessão pelo prazo regimental.